Saudações a todos, aqui é o Carlos Augusto, professor de Direito, navega mais em Direito Administrativo, Tributário, Constitucional. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma peça jurídica que não é muito comum, a gente não vê em toda a esquina, não vê assim em muitos processos, mas está ali prevista no Código de Processo Civil e tem muita utilidade prática. E vamos discutir, vamos falar sobre isso hoje. Comentários, dúvidas, etc., por favor, mandem através de mensagem na plataforma. Então eu aguardo comentários, dúvidas, etc., tá bom? É o nosso contato. Olha, a peça de hoje, ela se chama Reclamação Judicial. Já ouviu falar? Então, talvez, né? Mas não é uma peça assim comum. Mas é uma peça que tem uma utilidade danada e ela é extremamente útil em determinadas situações. Ela é subutilizada porque tem uma aplicação extensa. Olha só. A reclamação judicial, ela vem prevista no Código de Processo Civil no artigo 988. Ela já existia antes. Sim, ela já existia antes. Ela era inclusive prevista em regimentos de tribunais. Qual que é o propósito dessa peça? Qual que é o propósito da reclamação judicial? Longe de mim querer ficar explicando em detalhes como se fosse uma aula de processo civil. Não é esse o propósito. Mas, a grosso modo, a reclamação judicial, ela deve ser apresentada se houver uma decisão judicial que está sendo desafiada. Não importa se por um órgão judicial ou se por um órgão administrativo. Pode ser a própria administração pública. Então, de repente, a autoridade das decisões judiciais ela está sendo desafiada, ou seja, você tem uma decisão judicial que não está sendo cumprida. Seja por um órgão judiciário, seja pela própria administração pública, mas não está sendo cumprida. Então você tem aqui uma autoridade da decisão judicial que está sendo desafiada. Então esse é um caso, um dos casos, são vários. Outra hipótese, você tem uma súmula vinculante que não está sendo cumprida. Você tem uma súmula vinculante que, sei lá, por exemplo, aquela súmula vinculante, eu até esqueci o número, é 13, súmula vinculante 13, não é? Que é do nepotismo. STF editou a súmula e vamos supor que a administração pública não esteja cumprindo, está nomeando parentes, etc. Tal. O que dá para fazer? Dá para fazer um monte de coisa, mas dá para entrar com reclamação judicial contra o ato administrativo. Ou então vamos supor que haja uma determinada súmula vinculante que estabeleça, por exemplo, a súmula vinculante 57, que estabeleceu a imunidade da mídia digital, da mídia virtual. Se você tiver uma decisão de instância, de qualquer instância, não é, que contraria essa súmula vinculante, por exemplo, ela não reconhece a imunidade tributária da mídia digital. Acha que é só livro no papel, né, não livro virtual. Então, é caso de apresentação da reclamação judicial. E tem muitas outras situações, não é? Também para preservar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade também. Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal ele declarou constitucional ou inconstitucional uma norma e uma decisão judicial ou então mesmo uma decisão administrativa, ignora esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Daria para entrar, sei lá, com mandado de segurança, alguma coisa. Daria, mas dá para entrar também com a reclamação judicial. Direto lá no Supremo, viu? Porque está sendo desafiada a decisão do Supremo. Certo? Bom. Então, e tem outros casos, viu, que está no artigo 988, outros casos que permitem
o ajuizamento da reclamação. Mas o nosso propósito aqui é apenas desenvolver a peça, né? Então não vamos ficar entrando assim, nesses detalhes. Então citamos tudo isso a título de exemplificação. Bom, como que é essa peça? Essa peça é um pouquinho diferente das outras, né? Você dirige essa peça ao presidente do tribunal interessado. Ou seja, aquele que proferiu a decisão que está sendo ou desafiada ou descumprida. Você dirige ao presidente daquele tribunal. Então você teve, sei lá, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional uma taxa. É um exemplo assim, mais ou menos recente, é a taxa de combate a incêndios, de prevenção a incêndios, etc., que todo município cobrava. O STF, ele julgou que é impertinente isso. Eu não lembro se foi por súmula vinculante ou não nesse momento, mas ele julgou que é impertinente essa decisão. E eu acho que foi em recurso repetitivo, uma coisa assim. E tem aplicação geral, assim, tem aplicação no âmbito de todo o judiciário e toda a administração pública. Então o judiciário e a administração pública tem que acatar essa decisão. Agora vamos supor que o município tal, ele continua a cobrar essa taxa. O que o contribuinte pode fazer? Ele pode entrar com mandado de segurança, com uma ação anulatória, pode fazer tudo isso. Mas ele pode também apresentar uma reclamação direto lá no Supremo Tribunal Federal. Tanto que quando teve, eu falo aqui localizadamente, falo aqui do município de Presidente Prudente, quando teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o município, logo depois do exercício seguinte, deixou de cobrar essa taxa. Por quê? Considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então, você tem a reclamação que é dirigida ao presidente do tribunal que teve a decisão que está sendo descumprida, desafiada, etc., que proferiu essa decisão, presidente do tribunal. E é interessante que o procedimento, assim, ele tem uma grande semelhança com o mandado de segurança. Por quê? Você faz a petição inicial, depois a autoridade envolvida, não importa se for autoridade judicial ou autoridade administrativa, ela é ouvida, ela presta informações. Depois o processo vai para o Ministério Público para ele dar um parecer. Se tiver um terceiro interessado, ele é citado para se manifestar, para contestar caso ele queira. É engraçado, né? Mas o mandado de segurança também é assim. Se tiver um terceiro interessado, ele é citado para contestar. Porque ele não vai prestar informações. Por que não fala intimado? Olha, contestar, vai ser citado para contestar e acabou. Pronto, vamos aceitar. E esse processo ele é julgado assim rapidamente, sem instrução, sem nada. O processo é ajuizado, a parte já presta, a autoridade administrativa judicial já presta informações, vai para o Ministério Público, depois já vai para o presidente do tribunal já para colocar em julgamento. Inclusive, é possível, se a reclamação ela está sendo apresentada por causa de uma decisão judicial, é possível se pedir liminarmente a suspensão da decisão judicial. Ou se for um ato administrativo, é possível pedir assim, alguma providência do judiciário com relação a esse ato administrativo, para suspendê-lo, para fazer alguma coisa também. Então, é uma peça jurídica que não é complexa. O único detalhe é que tem que se estudar bem o cabimento, né, para ver se cabe mesmo, assim, se é pertinente o seu ajuizamento. Então é necessário assim, bastante estudo do Código de Processo Civil antes de se apresentar essa peça. Mas, decidindo-se pela pertinência, pelo cabimento, vamos fazer uso dessa peça. E o tribunal, depois, o tribunal que está julgando a reclamação, o que acontece no final? Qual que vai ser a decisão dele? Se a reclamação ela não for aceita, tudo bem. O ato administrativo é mantido, o ato judicial é mantido, não importa. Agora, e se a reclamação ela for aceita pelo tribunal? Bom, aí, se o que estiver sendo discutido for um ato administrativo, ele vai ser anulado.
Mas se foi uma decisão judicial, ou seja, uma decisão de um juiz, de um tribunal, que está desafiando aquela decisão do outro tribunal, aí nesse caso, essa decisão vai ser cassada. Cassada. Aliás, é interessante, aproveitar e fazer um parênteses aqui, porque a gente fala às vezes cassação e revogação, né? Então tem muita gente que está estudando e confunde uma expressão com a outra, ou acha que são a mesma coisa, né? Elas dizem respeito à retirada de um ato judicial. Por exemplo, vamos pensar numa liminar ou numa tutela provisória. Quando o juiz concede uma tutela provisória ou uma liminar, e depois o juiz ele chega à conclusão que não devia ter feito isso, e ele retira ela, ele está revogando. Agora, se o juiz não fez isso, ele manteve, e o tribunal é que resolve retirar essa liminar do ordenamento, retirar essa tutela provisória, aí o tribunal está cassando. Então, quando é a própria autoridade que retira o seu ato, a gente chama de revogação. Quando é uma instância superior, então chamamos de cassação. Então deixa isso claro, porque tem muita gente assim que às vezes confunde, né? Acha que é a mesma coisa, ou não sabe a diferença. Então, essa é a diferença. Bom, de básico assim para a gente começar a peça, eu acho que isso já é o suficiente, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa peça então, vamos começar. Parece difícil, etc. É nova? É nova. Difícil? Não, porque a estrutura ela é bem assemelhada a um mandado de segurança. Então, vamos lá. Primeiro endereçamento é o presidente do tribunal, né? Vamos supor que seja uma decisão, sei lá, de controle de constitucionalidade. Então vamos fazer de conta que é alguma coisa lá do STF. Então vamos deixar o endereçamento assim. Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Você quer colocar egrégio, Supremo Tribunal Federal, colendo, tudo bem, fica a gosto de cada um, tá? Vamos pular umas 10 linhas, porque a reclamação forma um processo próprio, vai ter uma numeração própria. Então a gente vai respeitar aquele espaço, 5 linhas, 10 linhas, né? Então vamos lá. Quem que é o nosso cliente? É o fulano de tal, né? Então vamos deixar o fulano de tal. Vamos lá. Fulano de tal, qualificação, endereço, equivalente a uma petição inicial. Então, qualificação, fulano de tal, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, residente na rua tal, número tal, na cidade tal, com tal CEP, vírgula, por meio do seu advogado que assina ao final, procuração anexa, com escritório em tal endereço, e-mail profissional tal, o advogado tem que colocar o e-mail dele na primeira petição que ele falar nos autos, e-mail tal, vírgula, com fundamento no artigo 988, aí você vai ver qual inciso que é, né? Do Código de Processo Civil, vem apresentar reclamação judicial contra ato proferido. Vamos fazer de conta que é relacionado a uma decisão judicial. Contra ato proferido pelo desembargador da tal Câmara do Tribunal de Justiça de tal lugar, de tal estado. Pronto. Vírgula, conforme passa a expor. 2 pontos. Muito bem. Se estiver fazendo OAB, exame de OAB, ou concurso público, coloca um itemzinho aí que é do cabimento e da tempestividade, né? No caso ter cabimento e tempestividade. Aí vamos colocar alguma coisa assim, cabe a reclamação judicial nas hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil. No caso concreto está dizendo isso, é um descumprimento de uma decisão do STF em controle de constitucionalidade, não sei o que, tal.
a decisão judicial discutida ainda não transitou em julgado, não sei o que, tal, portanto é tempestiva a presente reclamação, ponto. Então, numa peça concreta, você não precisa colocar um item falando do cabimento da petição que você está fazendo e da tempestividade. Não há necessidade. Quer colocar, coloca, mas não precisa. Agora, OAB e concurso público, muitas vezes no espelho de correção da prova, tem essa exigência. Como que você sabe se vai exigir ou não? Não dá para saber antes de ser liberado o espelho de correção, né? Então, na dúvida, para ter menos dor de cabeça, coloca isso, tá bom? Bom, colocou o cabimento e a tempestividade, vamos falar dos fatos. Vamos criar um caso assim, só para um caso em tese, né? Só para ter riqueza, né? Para a gente dar uma peça assim que fica mais bacaninha. Vamos lá, podemos dizer assim. Trata-se do processo judicial número tal, que está tramitando no Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária, não sei o que, sei lá, o município, o estado, alguma coisa assim. Pode ser até um particular, né? Não precisa ser a fazenda pública do outro lado. E nesse processo foi proferida a decisão de folhas tais, conforme as cópias em anexo, junto às cópias de tudo, né? Tudo que for necessário. Hoje com o processo digital, clica, gera o PDF facinho, né? Antes, quando era processo físico, que trabalhei era pegar o processo, tirar colchete, tirar xerox de tudo, depois guardar, tal. Nossa, é um trabalhão, viu? E coitado dos estagiários, né, que faz a tarefa. Bom, mas aí o procurador tem que conferir, né? O advogado tem que conferir. Bom, aí conta a história do processo e diz, olha, conforme folhas tais, foi proferida uma decisão que aparentemente desafia a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no processo número tal de controle concentrado de constitucionalidade. Ponto. Acabou de falar dos fatos. Aí vamos passar para o direito. Aí começa a argumentação. Você vai usar toda a sua persuasão jurídica, vai mencionar jurisprudência, doutrina, vai citar vai transcrever um artigo ou outro de lei, né? Sem exagerar. Eu gosto de começar a parte do direito, onde eu vou desenvolver minha tese jurídica, eu como procurador, não como professor, viu? Como professor também, mas como procurador, nos casos práticos, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de colocar uma frase assim, retumbante, de efeito. Então eu poderia colocar algo assim. A decisão judicial, objeto desta reclamação, agride a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, processo número tal, por tal e tal motivo. Ponto. Acabou. Você vai já fazer um resuminho do seu raciocínio. Aí, esse aqui é o microfone que eu uso para o áudio ficar bom. Para ficar melhorzinho o áudio, né? Então eu não gravo só com o microfone, eu gravo aqui com esse daqui. Tem ficado bom assim o áudio. Bom, aí você vai usar toda a sua argumentação jurídica, então você vai desenvolver sua tese toda e vai explicar, olha, essa decisão aqui judicial, ela está desafiando, ela está contrariando, ela está desobedecendo essa decisão aí, essa decisão sua, Supremo Tribunal Federal, né? E vai desenvolver o raciocínio. Vai escrever o quanto for necessário, certo? Pouco, bastante, não importa, o necessário que vai escrever. E pode ser feito um pedido de suspensão do ato. Pode-se colocar, por exemplo, da suspensão do ato judicial, um tópico. Dada a gravidade e a evidência do descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme acima demonstrado, é pertinente que liminarmente sejam suspensos os efeitos do ato judicial, objeto da reclamação, assim. Então, pode ser feito um pedido assim. Pode ser feita assim uma justificativa, né, para a suspensão do ato. E depois vamos encerrar a peça, já vamos fazer a parte do pedido. Nessa parte do pedido, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o pedido da suspensão do ato judicial ou administrativo, dependendo do caso, né? No nosso exemplo, a gente está tratando do ato judicial. Nós vamos pedir a notificação da autoridade judicial, no caso,
para ela se manifestar. Nós vamos pedir a citação do terceiro interessado para se manifestar, porque o processo é uma parte em relação ao outro e mais o judiciário, não é? Então tem outra parte, a citação da outra parte para contestar, da parte interessada no processo originário. Nós vamos pedir a oitiva do Ministério Público em parecer e vamos pedir finalmente o julgamento de procedência. E depois nós vamos dar o valor da causa. Não adianta aqui, não tem espaço para audiência de conciliação, porque não vai ter instrução, não vai ter também produção de provas. Como eu falei, ele é bem parecido com o mandado de segurança. Muito bem. Então, vamos lá, fica assim. Do pedido. Diante do exposto, requer, primeiro, a suspensão do ato judicial objeto da reclamação. Segundo, a notificação da autoridade judicial que proferiu o ato reclamado para prestar suas informações. Terceiro, a citação da outra parte no processo judicial originário como terceiro interessado para contestar, caso queira. Quarto, o julgamento de procedência da presente reclamação, cassando-se a decisão judicial referida. Se fosse um ato administrativo, seria anulando-se o ato judicial. Nesse procedimento não vai haver sucumbência, condenação honorários, né? Porque a outra parte é o judiciário, não vai pedir para o juiz pagar honorários, né? Como se fosse um mandado de segurança. E não vamos fazer pedido de produção de provas, porque não tem instrução, é documental igual mandado de segurança, e vamos colocar o valor. Não vai ter também a audiência de conciliação, né? Não vai, é incompatível. E finalzinho, valor da causa. Atribui-se à causa o valor de tanto. Normalmente é um valor por estimativa. R$1.000, R$2.000, R$5.000, né? Não vai colocar lá 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não. Um valor assim por estimativa, adequado. Depois a finalização. Local, data, advogado OAB. Essa é a parte autenticativa da peça. Espera aí. Vou refazer. Vou cortar e voltar. O pedido, refazendo o pedido, que eu lembrei. Eu não lembro se eu falei do Ministério Público. Primeiro, concessão de medida liminar ou concessão de medida liminar que suspenda o ato judicial reclamado. 2. Notificação da autoridade judicial para prestar informações. 3. Citação do terceiro interessado para contestar. Quarto, eu tinha esquecido. Quarto, oitiva do Ministério Público em parecer. O Ministério Público é parte, igual se fosse um mandado de segurança. Quinto, o julgamento de procedência da reclamação para cassar a decisão judicial objeto da reclamação. Então é o julgamento de procedência da reclamação para a cassação da decisão judicial discutida. Pronto. E depois atribui-se à causa o valor de tanto e a parte autenticativa. Advogado, local, data, advogado, OAB, pronto, acabou. E temos aí mais uma peça. Se você tivesse um ato administrativo que estivesse desafiando uma decisão judicial, podia usar essa peça também, fazendo as adaptações, não é? Então você não vai se referir a um processo judicial, você vai dizer, tem um processo do STF e tal, mas tem umas decisões administrativas aqui no município, no estado, não sei o que estão contrariando essa decisão em controle de constitucionalidade. Aí você vai dizer, olha, tem um fundamento para suspender os efeitos dessa decisão administrativa, até o julgamento da reclamação. E o pedido como que ia ficar? Ficaria mais ou menos assim. Pede-se a suspensão dos efeitos do ato administrativo. 2,
a notificação da autoridade administrativa. Quem que é? O prefeito, o secretário, alguém, né? Para prestar informações, se tiver um interessado, a citação do terceiro interessado para contestar, o oitivo do Ministério Público em parecer e o julgamento de procedência da reclamação para anular o ato administrativo discutido. Dá-se a causa o valor de tanto, local, data, advogado, OAB. Então, basicamente, esse é o modelo, ou os modelos, né? Porque a gente falou primeiro de um caso com decisão judicial, com relação a uma decisão judicial, e o segundo, uma decisão administrativa. O segundo a gente só adaptou o finalzinho, né? E, bom, basicamente é isso sobre essa peça. Estudem bastante, leiam com atenção o Código de Processo Civil. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, manda uma mensagem, né, pelo Aprender para a gente, para que o professor possa conhecer e responder, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado para todo mundo, quem chegou até aqui. E vamos lá, tem mais vídeos nossos por aí, hein? Um abraço a todos.